Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e continuando a Maratona MCU, lembrando que todas as críticas dessa maratona terão spoilers, 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 spoilers. E se eu reforço isso é principalmente para quem por algum motivo ainda não assistiu a nenhum desses filmes, reforçando a minha chatice. Então, se você ainda não assistiu a nenhum deles, dá tempo ainda, corre, vai vegetar na frente da TV. Depois você faz uma maratona aqui das minhas críticas e eu prometo que não vai doer nada, vai custar só uns minutinhos do seu dia. E dessa vez eu vou falar de Guardiões da Galáxia Volume 2. O primeiro Guardiões, ele é inventivo, divertido, pautado no humor ácido, quase desapegado das emoções. E é e foi uma coisa muito bem-vinda. A gente tira o peso de alguns personagens que a gente vem acompanhando até agora nesse universo expandido da Marvel no cinema e aproveita para relaxar e para dar umas risadas, não deixando de nos importar com os personagens em momento nenhum, mas sabendo que não existia um risco real para eles. Nesse Guardiões Volume 2, essa fórmula é quase que repetida, só que em alguns momentos o humor que é super bem-vindo no primeiro não cabem aqui, eu vou falar um pouco disso mais pra frente, mas ainda assim é um filme que cresce os personagens, ele desenvolve os personagens, ele reforça as características que a gente já gosta desde o primeiro filme. O interessante é que os atores eles não estão atuando no automático. O Chris Pratt ele ainda tem o timing cômico, ele tem imponência física. O Bradley Cooper se diverte novamente fazendo Rocket. O Vin Diesel mostra outras nuances agora que o Groot é um bebê, é uma das coisas mais fofas. E ele tem uma vozinha irritante. Diz o Vin Diesel que ele quase não precisou de nenhum efeito, porque ele conseguia fazer a vozinha, então é uma coisa interessante. Mas ainda assim ele é um personagem poderoso, mesmo sendo pequeno. A Gamora da Zoe Saldana tá super ranzinza aqui, o que é bem-vindo, ela tá sempre irritada. O Drax tá super pior do que no primeiro. Não só as coisas que ele leva no sentido literal, mas a falta de tato e a falta de filtro dele aqui são elevados a nem se dizer qual potência. A gente tem a apresentação de novos personagens e eu amo a Mantis, eu adoro não só o poder dela, mas eu adoro a maquiagem, eu adoro a personalidade da personagem. Então aqui já fica estabelecido que a gente se importa não só com os velhos amigos, mas a gente aprende a gostar dos novos que estão aparecendo. Além disso, aqui a gente continua com um trabalho de maquiagem magnífico, tem o povo dourado e supremo, eu fico pensando na trabalheira que deve ser maquiar todo mundo daquela cor, e eu adoro a primeira cena que eles aparecem, o contraste do dourado com o azul, torna o visual muito interessante. E depois uma cena pra frente, a Suprema ela tá andando e vem de novo o humor, o tapete que ela tá pisando é azul e acaba refletindo com esse primeiro encontro que a gente tem com eles, refletindo com esse cenário. O visual é interessantíssimo, tem um lugar que eu apelidei de Las Vegas Interestelar e eu adoro o contraste multicolorido e iluminado com a neve branca. Provavelmente é um dos visuais mais interessantes, uma fotografia mais interessante dos filmes da Marvel. Eu falei isso do primeiro também, por mais que seja uma fotografia digital, alguém ainda tem que pensar nisso e tem que desenhar isso. E perto dos outros filmes que são tão genéricos e tão sem graça, é uma coisa muito bem-vinda a gente ter esse visual multicolorido, beirando o brega, mas que aqui funciona muito bem. Eu adoro o azul do Yondo, eu adoro a crista que ele tem, eu adoro o visual das prostitutas robô dessa Las Vegas interestelar. Enfim, o filme tem essas qualidades técnicas também, com o orçamento que eles têm, se não tivesse essas qualidades técnicas, mas que elas transcendem o primeiro, elas vão além. Eu gosto muito de todos os efeitos, eu gosto das cores, eu gosto da trilha sonora, elas casam muito bem. O desenho do planeta Ego, vivido pelo Kurt Russell,
é fenomenal. A gente tem de planícies desérticas e em algum momento a Gamora tá parada. Eu adoro o contraste do verde dela com o vermelho do lugar onde ela tá. A gente tem lugares suntuosos. E é um cenário multicolorido, muito bem construído. E é muito bem-vindo esse contraste que a gente tem, de novo, com todos os outros filmes da Marvel. Eu gosto muito também do exército desse povo supremo, desse povo dourado, que eles usam naves, mas elas são virtuais, eles não vão até os lugares de batalha. Então lembra uma coisa de videogame, tem até um barulho meio de arcade, uma coisa meio fliperama, meio anos 80, anos 90, assim, e mostra que o James Gunn, de novo, ele entende muito o material que ele tem em mãos. Eu gosto também de um traje que parece um plástico bolha, minha vontade de ficar apertando, mas isso aí é loucura da minha cabeça. Mas eu acho interessante o visual. A engenhosidade do Rocket aqui, ela se torna, de novo, super forte. A gente tem um personagem que é mostrado fazendo as coisas. A gente não ouve alguém falando que, olha, você conhece determinado alguém que fugiu de não sei onde, ou que faz isso, ou que faz aquilo. E de novo eu reforço como a gente tá cansado, como eu tô cansada de ver filmes que vivem falando das coisas que os personagens falam, mas não mostram. Que a gente tem a engenhosidade do Rocket posta à prova a todo momento. Ele é um ótimo piloto, ele é um engenheiro, ele é um fazedor de bombas, enfim. Ele é pau pra toda obra, ele serve pra tudo um pouco. Eu sempre falo que um filme ele ganha muitos pontos comigo quando eu consigo lembrar de aspectos deles horas depois, dias, meses depois de eu ter assistido. E esse Guardiões da Galáxia, ele tem esses momentos. A arma do Yondu é mostrada com um alcance maior e rende umas cenas muito bonitas. Uma delas é no escuro e faz tipo um light painting, a flecha começa a dançar e faz uma luz muito legal em volta. Tem momentos muito bonitos que dariam ótimos quadros. Isso é um super elogio, acho que para qualquer filme, ver que o design e que a fotografia são tão interessantes que você pode pausar uns frames e daria para você imprimir e colocar direto na parede, porque são obras de arte. O Rocket continua namorado, a relação deles com o Groot agora que ele é pequeno é super fofa, todos eles meio que viraram pais do Groot, mas é interessante notar que os responsáveis reais por ele são o Peter Quill e o Rocket, ou seja, o Groot tem dois pais, família moderna, bem-vindo ao século XXI. Uma coisa que eu reclamei do primeiro, que eu tenho reclamado em todos os filmes que eu tenho percebido isso, que era a quantidade de filmadas na Zoe Saldana de costas ou da bunda dela ou de baixo para cima, não existe nesse, ou eu não percebi nesse. E se eu não percebi, isso é muito bom. Obrigada, James Gunn, por não ter ressaltado isso. É totalmente desnecessário. Vamos ressaltar outras qualidades, não só físicas, mas psicológicas e de força das personagens, principalmente as femininas. Eu gosto aqui também de como as relações deles são mais estreitadas. Apesar de ter uns conflitos, a mensagem que fica é que eles se amam, que eles se importam uns com os outros. E vindo de um grupo tão desinteressado. Isso vindo de um grupo tão improvável de acontecer, é muito bonito de ver. Eles são todos diferentes, todos têm características diferentes, e eles se amam e eles se preocupam uns com os outros. E mesmo com todo o humor, ainda existem esses momentos de reflexão, esses momentos de você se importar com o personagem, esses momentos que são tocantes até, e são tocantes e inesperados. E de novo aqui o Michael Hooker, que faz o Yondu, rouba a cena toda vez que ele aparece. Dessa vez um pouco mais intenso, com uma camada a mais. Ele tem esse lado paterno com Peter Quill, e ele também tem esse lado que é meio revoltado e triste porque ele não é mais reconhecido no grupo dos saqueadores porque ele violou uma das leis deles, enfim. Então o Michael Hooker ele consegue transmitir essas nuances novas pro personagem. Sempre que um personagem cresce, sempre que ele se desenvolve, mesmo sendo num filme um pouco mais leve, é sempre muito bom de ver. É sempre muito bom de ver que a história deles não tá estagnada, que tem
algo além pra mostrar. Eu não quero a repetição do primeiro, ou quando os filmes viram franquias, eu não quero a repetição do primeiro e do segundo. Eu quero ver uma coisa nova, porque a gente tá sempre em desenvolvimento. E por mais que a arte não tenha nenhum compromisso com a realidade, ainda assim é interessante de ver esses personagens crescendo e fazendo a gente se importar com eles de outra maneira. O Kurt Russell claramente tá se divertindo fazendo o Ego, que é o planeta vivo, ele é literalmente o planeta dele, e ele é o pai do Peter Quill. E a relação deles é interessante porque o Peter tá procurando o pai a vida inteira, ele tá procurando uma família que ele encontra nos Guardiões, mas ainda assim fica aquela sensação do eu não conheço meu pai, se eu conhecesse meu pai, enfim, finalmente ele conhece. Finalmente ele conhece, eles começam a desenvolver uma relação, só que o Ego é um escroto filho da puta e eles acabam tendo que destruir o planeta dele. E apesar de todas as qualidades que o filme tem, de todos os pontos positivos da atuação, as qualidades técnicas, a trilha sonora, a fotografia que é interessante, a direção do James Gunn que não pesa na mão, ainda tem umas coisinhas que me incomodam e que não incomodam no primeiro. Por exemplo, esse aqui eu não sinto que ele é tão fluido quanto o primeiro. Acho que ele tem muitas subtramas e acaba deixando o projeto um pouco mais cheio do que ele poderia ser. Então, enquanto no primeiro tem a trama do o Ronan vai atacar Zendar e a gente tem que defender e guardar essa joia do infinito, aqui você tem o Yondo sofrendo motim, você tem o Ego que é um merda, o Peter procurando o pai, enfim, você tem a briga da Gamora com a Nebula, além disso tem esses momentos onde os personagens ficam praticamente imortais, em momentos que eles deveriam morrer, eles não morrem de novo. Eu sei que é um filme baseado em história em quadrinho, eu sei que o que eu tô vendo não é pautado na realidade, mas porra, você vai fazer um personagem, não coloca ele não subestima a inteligência do espectador e fala, eu sei que ele poderia ter morrido nessa cena, e não é uma coisa cômica. Se fosse uma coisa cômica e exagerada, eu falo, ok, eles estão rindo deles mesmos, mas não é isso que acontece. Tem uns momentos de humor que não funcionam, por exemplo, a Nebula tá fazendo um discurso super sentimental, super inflado, e aí ela é quebrada pelo Kraglin, que de novo, vivido pelo irmão do James Gunn, não serve pra coisa nenhuma, porque nem carismático ele soa deslocado, e isso não funciona muito bem, acaba tirando o impacto de uma coisa que poderia ser um pouco mais dramática. Tem mais conflitos desnecessários que não movem a trama, e tem o velho clichê do eu sei uma coisa, mas eu não vou te falar agora, porque se eu te falar agora o filme vai acabar. E isso é irritante e acaba não fluindo. Mas mesmo todas essas características que são um pouco chatas, um pouco incômodas, elas não tiram tudo que o filme tem de bom, elas não quebram isso, elas só são momentos que você fala, ok, poderia não ter, mas não é nada que estrague o filme em si. E o final dele é especialmente tocante e inesperado. Dá até uma emoção, eu assisti com um nó eu reassisti recentemente, obviamente, e com um nó na garganta. E pensar, mano, é um filme que estava sendo, de novo, pautado no humor, pautado no desapego. Você tem até uma cena onde um discurso dramático e pesado é quebrado com um humor que não funciona. E de repente você tem um sacrifício de um personagem que soa orgânico e fluido. Eu acredito que ele faria aquilo. E no final você quer sentar com aquela pessoa e falar, vai ficar tudo bem. Vocês são queridos, vocês são amados, vocês têm uns aos outros. E vocês têm a gente também, por mais que a gente não possa se abraçar, sintam-se abraçados. E, fugindo das típicas 2 ou uma cena pós-crédito, esse tem 5. Ele tem cenas durante os créditos e pós-créditos. E acreditem em mim, elas não servem para muita coisa, a não ser para serem engraçadinhas. Então vejam por sua conta e risco. Um beijo e até a próxima!